Eu sou o Daniel Viana, dos Guardanapos Poéticos, e estou integrando a programação da Mostra Sesc de Culturas no Cariri 2021 com a atividade Troca um Causo por um Conto, realizada no mês de setembro, diretamente da Praça Roosevelt, da cidade de São Paulo. A Praça Roosevelt é um dos principais espaços culturais da cidade de São Paulo e fica de frente ao Minhocão, uma via que hoje em dia é um dos principais cartões postais da cidade por conta da sua variedade, do grafite, do picho. É uma galeria a céu aberto. Para este ano, a Mostra Sesc traz o viés da Chapada do Araripe como patrimônio cultural da humanidade. Eu sou mineiro de Poços de Caldas, hoje em dia moro em São Paulo. E em Poços de Caldas, na minha cidade, dentro da minha casa acontecia um fazer poético diário. O meu pai era peixeiro, só foi alfabetizado ali nos primeiros anos iniciais. A minha mãe era faxineira e eu sou filho desse casal e dentro dessa casa existia esse fazer poético que o meu pai escrevia diariamente, poemas, declarações, em bilhetinhos, em guardanapos. E ele espalhava esses guardanapos pela casa. O foco principal dele era minha mãe, eram declarações diárias para ela. Mas com o tempo esses bilhetes foram parando em outros lugares da casa. Então, de repente, sei lá, se eu fosse vestir um sapato para ir para a escola, tinha um bilhete do meu pai dentro do sapato. Abria o estojo escolar na escola, tinha um bilhete do meu pai em outro momento, né? E assim ele ia, esse fazer poético dele diário, que era dentro da minha casa, para a família, anos depois eu resolvo levar para a rua. Ele escrevia em guardanapos de papel, aquele guardanapo de seda, que é um guardanapo bem simples. E esse era o material que ele utilizava, um material que geralmente a gente associa o guardanapo a algo de descarte. Mas quando ele contém uma poesia, uma declaração, ele se torna algo valioso, né? A poesia já está nas pessoas, né? O Daniel, penso que esse trabalho que ele faz é só realçar. Então, tive algumas fases da minha vida já contadas em guardanapos, né? Então, trouxe hoje pequenos patuás da minha história, cruzada com a história desse poeta artista. Apesar de estarmos na pandemia, a gente continua tendo histórias, né? Continua vivendo coisas e se adaptando às novas realidades. Então contei já uma história pandêmica para o Daniel e já estou com um novo poema. Ele fez Pandêmica. De repente, a casa virou gaiola de gente. Então outra coisa muito importante foi um luto que eu elaborei, contando uma história para o Dani, da passagem da minha avó. E nessa ação foi muito emocionante, né? Eu chorei, inclusive. Foi num Sesc aqui de São Paulo. E junto ele estava com uma parceria com um ilustrador. Então, além de contar a história e ter as palavras dizendo da minha avó, eu tive uma imagem também. Então, me lembra de onde eu vim, quem eu sou e o que eu quero alimentar nos meus dias, que é a beleza. Na verdade, na infância, para a gente era só mais bilhetes do meu pai espalhados pela casa, né? A gente não dava o valor ao texto escrito, à poética dele, que era uma poética simples, por conta da sua formação, do seu contexto social, né? E a gente descartava esses bilhetes.
E depois, com o tempo, a gente acaba encontrando nas coisas da minha mãe um desses bilhetes guardados. E esse bilhete fica comigo aqui na minha casa e é uma das lembranças dessas memórias do que acontecia dentro da minha casa. Eu, anos depois, vou visitar minha mãe em Minas e ela fala que a minha máquina de datilografar está lá encostada e como eu já não morava mais naquela casa, eu podia trazer para minha casa. Ao chegar com a máquina em São Paulo, eu penso em como utilizar essa máquina para alguma atividade artística e resolvo ampliar essa história que acontecia na minha casa. Resolvo ir para a rua, ouvir histórias das pessoas e transformar essas histórias em poemas datilografados em guardanapos. A atividade acontece na rua, mas ela inicia dentro de casa. Eu saio de casa com uma mesa, 2 cadeiras, uma máquina de datilografar, um caderno, uma caneta e os guardanapos que vão ser o material onde eu vou datilografar esses textos. Eu chego na rua, escolho o espaço, monto a mesa, as cadeiras, posiciono a máquina e essa cadeira que fica vazia fica à espera de alguém que vem, que eu não sei de onde vem nem como vai chegar, mas de alguém que vai chegar para contar uma história. Oi, Pri! Eu estou fazendo o Troca um Caos por um Conto, você pode compartilhar comigo a tua história, a história que você quiser registrar dessa forma e depois eu transformo em poesia para te presentear, tá bom? Então, bom, como a gente já está de frente para o Minhocão, eu vou contar como eu conheci o Daniel. Ah, ótimo! Então a gente se conheceu quando ele veio para São Paulo para fazer uma apresentação e a gente se conheceu num domingo no Minhocão. E aí, bom, enfim, aí depois ele voltou para São Paulo, mas aí eu fui pro Japão, aí depois... foi nessa fase que você foi para lá? Foi, aí então ele veio para cá, mas eu fui para lá. Aí depois também eu fui para Argentina e depois para Fortaleza. Aí depois ele veio para São Paulo, eu fui para Espanha. E aí, bom, enfim, veio a pandemia, não sei se por causa da possibilidade da morte, sei lá, enfim, aí a gente resolveu ficar junto. É essa história. Queria, a partir da tua história, eu escrevi esse poema. Não sei dizer quantos passos, quantas passagens, quantos destinos unem e separam um caminho. É como uma via expressa, uma caminhada sem pressa, um vice-versa, um verso cantado na voz do ser amado. De lá para cá, lá e cá, nós. Obrigada. Vou dar pro Daniel. E daí eu comecei para a rua em 2012 e sempre levando uma mesa, 2 cadeiras, a máquina de datilografar, guardanapos coloridos, um caderninho e uma caneta. E com esse material eu ouço as histórias, colho esses depoimentos. Eu não fico com o original, o poema, resultado final fica para a pessoa que narrou a história, pertence a ela. O que eu fico são alguns registros manuais, assim, de trechos de coisas que ela vai contando, né? E dessa forma, desde 2012, eu acumulo vários cadernos com as histórias que eu ouvi em algumas cidades por onde eu já passei. Quando eu comecei a fazer atividade, eu não imaginava que o meu texto escrito, a minha poética, chamaria atenção. Eu via aquilo como uma performance urbana. E aos poucos eu comecei a ser chamado de poeta, comecei a ser convidado para eventos literários e fui assumindo esse novo fazer das minhas áreas artísticas. E ali aceitei esse rótulo de poeta que eu recebia. Você escolher a rua como ambiente de trabalho é você estar nesse limite do caos.
né? Você está no caos, mas existe o limite do caos, que eu digo aqui, que é esse limite de até onde eu posso ir com essa poesia, com esse trabalho. Então a rua já me presenteou com muitas coisas. Conheci pessoas que se tornaram amigos da vida, né? E começou ali contando uma história. Eu já escrevi declarações de amor que depois viraram pedidos de casamento e fui parar em casamentos de pessoas que se conheceram na fila da atividade. Essa fila que forma é uma ação curiosa também. As pessoas, por mais que entendam que o que está acontecendo é gratuito, e elas naturalmente organizam uma fila, porque elas querem compartilhar a história delas sem que seja uma exposição, que seja um compartilhamento, né? Eu acho que a gente tem historicamente, nos nossos espaços, nos nossos contextos sociais, homenagens a algumas pessoas em nome de rua, nome de praça, nome de estrada, o nome de escola. São pessoas que são consideráveis pessoas notáveis pelo que fizeram. E eu acho que todas as histórias mereciam ter uma placa de rua com esse nome, porque a história daquela pessoa faz parte da construção de um país, de uma situação. Então, como eu não posso dar conta de sair mudando placas ou criando placas, eu acho que criar o Guardanapos Poéticos é saber um pouco dessas histórias, que não me interessam se é de verdade, essa pessoa está inventando uma história para me contar, isso não me interessa, mas eu acho que é um jeito de homenagear aquela pessoa e dizer a sua história importa. Eu nunca tive alguém tão grudado em mim durante 11 anos, tipo, em cada vírgula, em cada coisa, e eu agora, depois da separação com ele, tipo, a gente tá muito, tipo, todo segundo a gente tá grudado, a gente tá... E eu fico olhando pra... Teve um dia que ele tava dormindo muito pesado, e daí ele tava tipo... Daí eu fui devagarzinho nele, passei a mãozinha nele assim, aí ele abriu os olhos, ele olhou pra mim assim. Eu falei, calma, você ainda tá preso nessa existência e eu vou te cuidar aqui, tá bom? Calma, sou eu que tô te cuidando aqui, mas vai dar tudo certo, daqui a pouco você vai... Ele, tipo... Pra mim, às vezes eu fico pensando que loucura é isso, ele existir, sabe? Tipo, bicho, tipo... Tô aqui, o sonho, eu fico viajando o que é o sonho de um cachorro, sabe? Como... Essa cadeira que fica vazia na rua, eu penso ela como uma cadeira democrática, onde qualquer pessoa pode sentar e compartilhar a sua história, né? Então, ao mesmo tempo que senta um executivo, senta uma pessoa em situação de rua, senta uma criança, senta um adulto, um idoso, uma pessoa branca, uma pessoa preta, amarela, indígena, né? E como eu realizo atividade desde 2012, a diversidade de pessoas que já se sentaram para compartilhar a história comigo, né, representa essa pluralidade do nosso Brasil. Vamos lá. Daí escrevi o seguinte: mais de uma década e nós, unidos em nós, dividindo o travesseiro, a casa, as visitas, os aniversários, as despedidas, os sonhos, os pesadelos. Será que eu saberia? Será que eu saberia dizer se é sonho, se é só, se é resto, se é pó, se sou eu ou se somos nós? Trabalhar na rua é lidar com o imprevisto. Então, as reações na rua, a partir do recebimento do poema, também são muito diferentes, são diversificadas. Tem gente que pega esse guardanapo com as duas mãos, com muito cuidado, né, porque encontra ali aquilo como tesouro. Tem gente que pega e enfia na bolsa de qualquer jeito. Tem gente que agradece, gente que chora, gente que joga fora, gente que fala que não gostou. E, para mim, isso não me afeta tanto esse depois. Porque o que eu penso é que a partir do momento que eu entreguei, pertence àquela pessoa, aquele poema, né? No início até ficava um pouco ressentido se às vezes tivesse alguma reação que não fosse próxima ao agradecimento. Mas eu acho que eu não posso lidar com isso, porque eu escolhi a rua como um lugar de trabalho, eu sou poeta de rua. Então, a partir do momento que pertence àquela pessoa, ela vê qual é o caminho que ela quer dar àquilo,
né? Eu recebo muitas fotos de gente que enquadra os poemas, né? Recebo muitos presentes na rua de gente que às vezes querem pagar e eu falo que não é uma atividade que é paga, né? Então ela tenta buscar alguma coisa para me ofertar em troca, como se a história dela não tivesse um valor. Para mim a história dela é valiosa. Então tem histórias, por exemplo, uma vez uma senhora participou da atividade, eu entreguei o poema e ela queria agradecer de alguma outra forma que fosse material também. E daí ela perguntou até que hora eu ia ficar na praça ouvindo a história. E eu informei como quem informa para quem vai compartilhar, que naquela praça tem um poeta, né, e que esse poeta está ali ouvindo história, fazendo poesia. E mais para o final da atividade ela chega com um potinho de bolo, e daí um bolo ainda quente. E eu percebo que ela resolveu me retribuir com algo que ela sabe fazer de melhor, né? O bolo era delicioso. Não me assusto mais ao ver você no espelho. Quando fico só, quando resta o pó na garganta um nó, não é solidão na solitude. Eu fui educado pela poesia. Tive a oportunidade de ter professoras no meu ensino na parte de alfabetização que levavam poemas para a escola e aquilo me interessava muito de alguma forma. E daí na adolescência eu volto a escrever poemas com uma grande facilidade, com rima, com contexto mais poético. Eu saio da escola, abandono os estudos e só vou finalizar os meus estudos adulto, com 22 anos. Mas nesse período que eu fiquei longe das escolas, eu não fiquei longe dos livros. Eu continuava lendo poesia, continuava escrevendo poesia, mas como algo para mim, algo meu, como diário, como uma reflexão sobre o que estava acontecendo naquele momento, né? Por segredos que eu guardava e eu encontrava na poesia um jeito de falar sobre esse segredo, mas usar a metáfora para não revelar esse segredo. E daí quando eu volto a estudar, eu percebo que eu fiquei longe da escola, mas que os livros me manteve dentro desse espaço de construção poética. E essa poesia que fez parte da minha alfabetização é o que me acompanha até hoje. Então, acho a importância da poesia estar no contexto de ensino e as pessoas serem educadas a partir da poesia é construir pessoas que olham uma pedra e vê mais do que uma pedra. No início, em 2012, quando eu começo a ouvir histórias na rua, pensando que o poema é um resultado da pessoa, eu descartava o que ela me dizia. Eu escrevia em rascunhos, e esse rascunho era jogado fora depois. Até que as pessoas falavam, mas por que você joga fora? E daí eu comecei a guardar a partir dali. Eu tenho alguns registros que ainda são essas folhas de rascunho atrás, que eram rascunho mesmo, sabe? Atrás tem impressão, tem outras coisas escritas, mas que eu usava de bloco de notas. Com o tempo eu fui percebendo a importância de acumular esse material, já que eu não fico com o resultado final. Em 9 anos de histórias ouvidas, são duas caixas de histórias que eu tenho, com cadernos de diversos tamanhos, caderninhos, bloquinhos, cadernos grandes, que carregam as histórias e os nomes, e um rascunho da história que eu datilografo. E que a partir da história que você me contou, eu escrevi esse poema. Perdi o tempo vendo um passarinho no fio, um desenho nas nuvens, um discreto carinho. Perdi como quem pede a correnteza de um rio, a gota da chuva, essa água toda. Perdi o ritmo dos passos, dos abraços, do nosso tempo. Na minha cidade, em Minas, eu começo a trabalhar com teatro amador e resolvo sair da cidade para me profissionalizar.
eu vou morar em Belo Horizonte, depois chego em São Paulo. Em São Paulo vou estudar direção teatral. E no processo de construção de um espetáculo na Escola Livre de Teatro, eu resolvi falar sobre Alzheimer. E ali, os textos dramatúrgicos que eu encontrava, que abordavam o tema, não contemplavam o jeito que eu gostaria de levar para a cena. O que eu faço é começar a conviver com pessoas com Alzheimer, visitar famílias que têm alguma pessoa portadora dessa doença e ouvir os depoimentos dessas pessoas. Esse processo de observação e de escuta acabou gerando um espetáculo chamado Clara em Neve. Então esse fazer poético na rua, a partir de um processo de escuta, ele tem eu acho que ele carrega algo anterior, algo que vem do teatro, né? Esse lugar de escutar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, o que o público diz de boca fechada enquanto observa um espetáculo, né? O ator ele vai sendo trabalhado para ouvir a história além da palavra dita. Então eu acho que esse lugar de ser um ator e poeta me auxilia na escutação de histórias. Eu fui contemplado por um projeto da cidade de São Paulo para ouvir história nas ruas e com esse resultado transformar em um livro. E eu resolvi ir além do meu território. Eu moro na região central de São Paulo, mas São Paulo são muitas cidades são milhões de pessoas, né? Então, para eu falar de São Paulo através de um livro, das histórias que compõem essa cidade, não poderia ser a partir do meu quintal. E eu acabei indo para vários lugares da cidade. E desses lugares eu começava a me desafiar. Qual é um bairro distante que eu não fui? Ficava às vezes 4 horas para chegar no lugar, para ouvir história. Então eu cheguei nesse lugar de buscar espaços. Eu ouvia histórias tanto na Avenida Paulista, né, mas pensava, São Paulo não é só isso. Então foi quando eu fui parar na Cracolândia para ouvir histórias naquele ambiente. E ouvir aquelas histórias, para mim, foi um exercício muito rico, porque muitas vezes eram histórias fragmentadas, mas eram histórias de pessoas que compõem a cidade de São Paulo. A Cracolândia faz parte da cidade de São Paulo, né? E ali existem as pessoas que estão numa situação de doença e que precisam e buscam qualquer coisa para trocar por droga, né? A gente sabe que a realidade é essa. E durante a atividade, uma pessoa passa correndo e leva a minha máquina embora. A violência, ela me paralisa. Eu não sou uma pessoa que diante de um ato violento dessa forma, que eu consigo sair correndo atrás e gritar. Isso fica na minha cabeça para o depois. No depois eu xingo, no depois eu brigo, no depois eu faço. Mas na hora me paralisa. E as pessoas começaram a gritar na rua por conta do que estava acontecendo, mas a máquina foi embora. E essa era a máquina da minha adolescência. Então era uma máquina que tinha um fator sentimental específico para mim. Naquele momento algumas pessoas se juntaram e uma mulher me disse, você pode deixar o seu contato, a gente vai achar essa máquina. E daí eu deixei o meu e-mail para ela e passaram alguns dias, eu recebi uma foto da máquina por e-mail, marcando de encontrar comigo para entregar e devolver. E quando eu fui buscar na catraca do metrô, que é uma coisa que acontece muito, muito na cidade de São Paulo, os encontros na catraca de metrô, eu fui até a catraca encontrar essa mulher e ela disse, quando você quiser voltar, você pode me mandar um e-mail com antecedência e a gente vai te manter em segurança para você ouvir as histórias. Aquilo me traumatizou um pouco, confesso. Eu recuperei a máquina e a partir disso, essa máquina, que é a máquina da minha adolescência, ela fica na minha casa, né? Eu não levo mais ela para a rua. Eu levo uma outra máquina que é menor, portátil também. E nessa máquina eu vou escrevendo todas as cidades por onde eu passei, ouvindo histórias, carregando esse objeto, né? A máquina enquanto um objeto de transporte também.
Você pode compartilhar a história que você quiser, no tempo que você achar necessário. Eu vou anotar aqui algumas palavras para acompanhar o que você diz, mas depois eu te entrego o resultado em forma de poesia. Eu fui adotado pelos meus avós, né? E desde criança quem cuidava também de mim era minha bisavó. Ela morava de caseira numa chácara, junto com meu bisavô e minha tia-avó. Então ela sempre cuidava de mim quando minha avó ia trabalhar, meu avô também. O tempo foi passando, a gente foi crescendo e eu convivia muito com as minhas primas, né? 2 primas minhas. Aí depois minha avó se mudou e eu fui morar com ela, quando minha tia-avó faleceu. Eles moravam juntos, né? E meu avô também faleceu, meu bisavô também faleceu. E eu sempre amei demais a minha bisavó. Uma das pessoas que eu mais amei nessa vida e amo completamente. Sou fascinado por ela. É uma senhora hoje de 80 anos, faz aniversário um dia antes do meu. Eita. E eu tenho uma grande paixão pelas histórias que ela sempre contou também, né? Todas as vezes a gente tomava o café da manhã e ela sempre me contava histórias. Mas, por uma questão até de saúde, como eu comentei, eu tive que sair, deixá-la com a minha prima. E foi essa a história de separação de um grande amor. A partir da tua história, eu escrevi esse poema. Falta história no meu bom dia. Falta a alegria do riso da bisavó. Falta e faz falta não ser tão só. Mas sobra muito, quase transborda do meu coração as memórias e saudades da minha dona Conceição. Que lindo, lindo, lindo. Na rua eu me coloco num lugar de escuta e as pessoas podem me contar a história que quiser. A partir do momento que eu ouço essas histórias me pertencem. Então eu saio de cada intervenção carregando muitas histórias, não só escritas em cadernos, histórias que eu carrego comigo. A partir do momento que eu ouço, elas também me pertencem. Então eu acho que um dos aprendizados que eu tive na rua é encontrar o lugar de falar e o meu lugar de escutar a cidade, mas também escutar o indivíduo que está me contando uma história. Tanto quanto venho pra dizer. Veio no meio, veio o receio de me ouvir. Então os guardanapos poéticos, que é o nome com que o meu trabalho ficou conhecido, na verdade não é uma criação minha, é uma ampliação minha de um fazer poético da minha casa. Tanto quanto venho pra dizer. Tava entalado, calado, parado aqui. Grito que nasce do fundo da lama, no fundo do poço. Língua afiada, afiando a navalha, arriscando o pescoço. Eu acho que o amor é o que permeia as histórias. As pessoas falam da infância, falam de saudades, né? E o amor está sempre por ali. Então, por mais que sejam histórias trágicas, às vezes que eu ouço de algumas pessoas, eu percebo que ela quer contar aquilo porque existe ali a essência do amor. Essas caixas com os cadernos que contêm as histórias das pessoas, para mim não são só cadernos com histórias escritas. Para mim é a memória do povo que eu consigo guardar a partir de depoimentos que eu vou captando na rua, de pessoas tão diferentes de mim e tão iguais a mim também. Tanto quanto venho pra dizer. Tava entalado, calado, parado aqui. Grito que nasce do fundo da lama, no fundo do poço. Língua afiada, afiando a navalha, arriscando o pescoço. Oh, 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 rasgo o verbo. Eu acho que eu registro as saudades. E saudade é essa palavra que existe só na língua portuguesa, que é um jeito de homenagear aquela pessoa e dizer a sua história importa. Verbo,
oh.